No verão de 2016, eu fui morar com a minha avó. Meus pais haviam se mudado para o Sudeste. Somos originalmente do Sul do Brasil. Nessa época, eu já cursava o ensino médio e eu já tinha uma vida acontecendo na cidade onde eu morava. Amigos, namorada e a maior parte da minha família por perto. Sou grato aos meus pais por eles terem me dado a opção de eu não precisar me mudar naquele momento. No entanto, morar na casa da minha avó foi um pouco desafiador. Apesar de sermos próximos, eu precisei me adaptar às rotinas e às regras dela. Minha avó sempre foi uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Ela adorava transitar entre diversos lugares de religiões distintas. Eu não sei exatamente onde ela ia com mais frequência ou quais eram as reais crenças que ela tinha, mas eu sei que ela sempre estava envolvida nesse tipo de coisa. Na casa dela tinham vários artefatos que remetiam a essa devoção, sabe? Desde pequenas estatuetas, imagens de santos, guias, e nos quartos tinha até um altar. Sinceramente, eu não sei dizer se isso tudo está relacionado com a história que eu vou contar, mas me faz pensar que sim. A questão, então, é que mesmo morando lá, eu nunca havia presenciado nada esquisito ou passado por alguma experiência paranormal. Mas isso iria mudar no final de 2018. Uma certa noite, eu estava sozinho em casa, então eu chamei minha namorada para dormir comigo. Nós fazíamos isso com frequência. Essa noite começou com uma outra noite qualquer. Jantamos, tomamos banho e depois ficamos conversando um pouco antes de dormir. Eu lembro que eu acordei de madrugada e senti o clima fresco e úmido. Eu estava deitado olhando para o teto. O quarto não estava completamente escuro porque as luzes da rua entravam pela janela, criando uma penumbra, sabe? Nessa hora, eu notei que havia uma espécie de fumaça preta sobre a minha cabeça. Próxima ao teto, parecia uma fumaça de quando há algo pegando fogo, ao mesmo tempo que não parecia real. Eu fiquei olhando aquilo sem realmente entender o que estava acontecendo, até que eu percebi que, na verdade, aquela fumaça tinha um formato humanoide. Eu vi o que pareciam ser 3 seres. Era como se eles estivessem sobrevoando a minha cama. Parecia que eles ficavam voando em círculos e eram completamente negros, com aquele aspecto de fumaça, sabe? Os olhos deles eram brancos e brilhosos. Eu confesso que eu fiquei com medo, mas eu não estava aterrorizado. Eu não senti que aqueles seres, ou o que quer que eles fossem, queriam me fazer algum mal. No momento seguinte, sem tirar os olhos daquelas aparições, eu senti que eu comecei a adormecer bem devagar. Era como se eu tivesse super relaxado. Um tempo depois, eu acordei novamente da mesma maneira. Senti que a minha namorada estava ao meu lado. Eu ainda estava na mesma posição, olhando para o teto. Mas dessa vez, aqueles seres não estavam lá. Porém, tinha algo diferente. Eu senti uma certa tensão. Não sei explicar exatamente o que era. Eu fiquei olhando para o teto por um instante e percebi o que parecia ser uma onda. Sabe quando você joga uma pedra num lago e o choque da pedra cria uma onda que vai se propagando em círculos? Era isso que eu estava vendo, mas era como se eu estivesse no fundo do lago, como se o meu quarto estivesse cheio de água. De repente, quando eu tentei levantar, eu percebi que eu estava naquele estado que chamam de paralisia do sono. Sabe quando você está de olhos abertos, mas não consegue se mexer? Meu coração começou a acelerar e eu comecei a sentir a água entrando nos meus pulmões. Eu comecei a me afogar. Eu sentia que eu estava ficando sem ar. Eu comecei a tossir, não conseguia gritar, não conseguia falar, não conseguia pedir ajuda. Em meio a essa confusão, em algum momento eu consegui me sentar. Eu estava tossindo muito. Lembro que minha namorada havia acordado e ela estava sentada do meu lado, tentando entender o que tinha acontecido. Ela queria saber se eu estava bem e por que eu estava me afogando. Sinceramente, eu não sei dizer se essas coisas aconteceram de fato ou se foram só um sonho bizarro. Não sei se realmente alguma coisa estava tentando me fazer algum mal,
mas eu sei o que eu senti naquela noite. Essa história aconteceu quando eu tinha 9 anos. Eu e minha família havíamos nos mudado para um condomínio de casas que estava sendo construído na parte mais rural da cidade. O lugar era realmente bonito. Tinha uma extensa área verde ao redor, o que passava uma sensação de tranquilidade. Era justamente o que os meus pais procuravam, embora aquela talvez não tenha sido a melhor decisão, pois a compra do imóvel acabou exigindo que eles tivessem que trabalhar ainda mais, fazendo com que eles raramente aproveitassem o nosso novo lar. Dado essa pressão financeira que acabou se instaurando, a minha mãe optou por trabalhar 3 turnos, algo que deixou o meu pai realmente irritado. Eu não lembro com clareza, mas eu acho que o relacionamento deles já não ia muito bem, e toda essa situação acabou fazendo com que eles brigassem ainda mais. Eles discutiam todos os dias. Às vezes, eu tinha medo que eles se agredissem. Quando as brigas começavam, eu ia pro meu quarto e ficava lá, tentando não ouvir eles gritando. Eu acho que eles não entendiam o quanto aquilo me afetava. Em uma dessas noites, no entanto, eu tentei me concentrar ao máximo em não ouvi-los. Eu lembro claramente de gradualmente me distanciar do som da voz deles e de me concentrar no barulho que o vento fazia naquela noite. Por um momento eu senti um certo alívio. Parecia que as vozes deles tinham sumido completamente. O barulho do vento estava mais alto agora e, de repente, eu senti uma vontade estranha de sair para a rua. Não sei explicar exatamente o que era, mas eu sentia que o quarto estava muito quente e aquele barulho do vento parecia que estava me chamando para sair. Eu me lembro de abrir a porta do quarto e passar pelo corredor até a sala. Eu vi de relance que a luz da cozinha estava acesa, mas não lembro de ter visto os meus pais lá. No momento seguinte, eu abri a porta da sala e fui até a rua que passava em frente à nossa casa. Era uma rua longa. Em um dos lados era coberta por árvores e do outro lado estavam as casas do nosso condomínio. Fiquei olhando o luar sobre as árvores por um minuto, mas quando me virei para voltar para casa, eu vi uma figura distante. Parecia a silhueta de um homem alto. Devia estar a uns 50 metros de distância ou algo assim. E apesar da rua ser iluminada, não dava para distinguir os detalhes do rosto daquele homem. Eu me assustei um pouco porque eu não tinha percebido que ele estava ali antes. Fiquei olhando ele por uns segundos e foi então que ele começou a se mover. Ele estava vindo na minha direção. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu queria gritar, mas não consegui. Minhas pernas fraquejaram e eu acabei caindo de costas no chão. Aquela coisa estava se aproximando de mim, mas não parecia caminhar. Ele se movia como se estivesse deslizando. Eu me virei e fui engatinhando até que eu consegui correr de volta para casa. Sem olhar para trás, eu fechei a porta e fiquei escorado do lado de dentro. Eu estava ofegante, com muito calor, chorando, e eu não fazia ideia do que era aquilo que eu tinha visto. Eu corri até a cozinha e encontrei meu pai muito sério. Ele nem reparou que eu estava ali. A minha mãe estava sentada na mesa, chorando. O rosto dela estava muito vermelho. Ela perguntou onde que eu estava. Então eu contei tudo para ela. Minha mãe me abraçou e me acolheu, mas não acreditou no que eu havia acabado de testemunhar. Ela achou que eu estava só tendo algum pesadelo, ou que eu tinha imaginado tudo, já que eu era só uma criança. Eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que nos poucos minutos que eu fiquei fora de casa, naquela noite, os meus pais acabaram se agredindo. Depois daquela noite, os meus pais entraram no processo de separação e eu acabei me mudando com a minha mãe para uma outra casa.
Eu confesso que eu nunca mais vi aquela criatura, mas eu consigo lembrar de uma ou duas vezes que eu senti uma presença parecida com aquela. Meu pai passou anos construindo a casa onde vivemos hoje. Quando eu era criança, lembro que morávamos em um terreno com duas casas. A pequena, que foi onde moramos a maior parte do tempo, e a maior, que estava sendo construída. A minha família é grande e eu possuo vários primos. Era comum nos reunirmos aos finais de semana para passar tempo juntos. Confesso que eu e meus primos não éramos as crianças mais comportadas. Na verdade, bem pelo contrário. Vivíamos inventando coisas erradas para fazer, subindo em árvores, quebrando coisas e indo em lugares que não deveríamos. E às vezes gostávamos de assustar uns aos outros. Fosse se escondendo e pulando um na frente do outro ou inventando histórias. Meu pai era um sujeito agradável. Sempre fez questão de se dar bem com todo mundo. Às vezes ele cedia o espaço da nossa casa em construção para que os vizinhos usassem como um depósito provisório, sabe, para guardar coisas em geral, cortador de gramas, ferramentas e até alguns móveis. Lembro que em um final de semana, minha família se reuniu para passar o sábado juntos na minha casa. Nesse dia, estava também uma prima nossa que nem sempre aparecia nas reuniões de família. Eu e meus primos estávamos fazendo o de sempre, brincando e correndo o tempo todo. Até que no entardecer, meu primo deu a ideia de contarmos algumas histórias sinistras. Ele queria assustar a nossa prima, então sugeriu que entrássemos na casa em construção para que pudéssemos ficar sozinhos. Eu sabia que meu pai já tinha nos proibido de ficar lá durante a noite. Afinal, era perigoso, pois a obra ainda estava acontecendo, e facilmente poderíamos nos machucar. Mas ignoramos isso e entramos na casa. Meu primo abriu a porta que dava para a sala. Era uma porta grande de madeira. Entramos todos em silêncio, pois não queríamos que os adultos descobrissem o que estávamos fazendo. Era uma sala extensa, e a cruzamos até o outro lado para que ficássemos mais isolados. Lembro que eu fechei a porta com muito cuidado, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Já passava das 6 da tarde e lá dentro estava escuro. A iluminação ainda não havia sido instalada. Éramos 5 crianças e nos sentamos em círculo no chão da sala. No começo, lembro que nos divertimos muito, falamos sobre filmes de terror e alienígenas. Éramos pequenos, então não precisava muito para que ficássemos com medo e impressionados. Percebi que a minha prima estava bem apreensiva desde o começo. Eu não conseguia ver o seu rosto direito, pois a única fonte de luz que tínhamos era da rua, mas notei que ela não estava rindo como os outros. Meu primo começou a contar histórias mais voltadas para o lado sobrenatural, envolvendo espíritos e fantasmas. Confesso que eu não sabia dizer se ele estava inventando ou se tinha ouvido aquelas histórias de fato, mas lembro que estávamos todos com medo nesse momento. Parecia que o clima da sala tinha ficado mais pesado. Estávamos todos rindo baixinho, tentando não fazer barulho, quando eu lembro que comecei a ouvir um som estranho, parecia algo estalando. No segundo seguinte, todos ficamos em silêncio. Todos gritamos nesse momento e começamos a correr de volta para a porta. Para desespero geral, a porta emperrou nessa hora e não conseguimos sair. Ficamos lá batendo e chamando por nossos pais. Todos estavam nervosos e chorando até que meu pai conseguiu abrir a porta pelo lado de fora. Saímos correndo de lá, mas logo meu pai falou com cada um para saber o que tinha acontecido. Todos contamos a mesma história de que não entendíamos o que tinha causado aquele barulho, porque estávamos somente sentados no chão e conversando. Mais tarde descobri que na sala ao lado onde estávamos, meu pai tinha guardado alguns móveis de um dos nossos vizinhos. Alguns desses móveis eram feitos de vidro, e foi um desses que acabou se quebrando. Nunca entendi o que aconteceu aquele dia. Tenho certeza que não tocamos em nada, não fomos nós que fizemos aquilo. Até hoje, nunca descobrimos quem ou o que estava na sala ao lado enquanto contávamos histórias de terror.